Fala meus cabeçudinhos, sejam bem-vindos a mais um vídeo de análise aí do canal do Cabeçudo, que aqui vos fala, apostador profissional há mais de 10 anos e compartilhando conteúdo de graça todos os dias, análise dos melhores jogos. Hoje vou analisar a final do Brasileirão, que é assim considerada, né? Palmeiras e Botafogo e mais 4 jogos da Champions League. Então vem junto comigo, se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita, clica aí, se inscreve. Não se esquece de uma coisa, tá? Comenta aqui nesse vídeo quais jogos você quer que analise de amanhã, da nossa quarta-feira. Hoje os jogos da terça, mas amanhã, quarta-feira, qual jogo você quer que eu analise? Dá uma olhadinha aí na tabela de amanhã e já comenta aqui. Tamo junto. Vou começar já aqui com um bom jogo, tá? Bayern de Munique contra a equipe do PSG. Bayern de Munique é uma equipe altamente over, o time do PSG também é, ó. Marcou um ou mais gols nos últimos 9, marcou o primeiro gol nos últimos 6, não perdeu nos últimos 6, marcou o primeiro gol em 80%, do outro lado um PSG, marcou um ou mais gols nos últimos 8 jogos, marcou 3 ou mais gols nas últimas 2 partidas, mais de 2.5 gols nos últimos 3 jogos, e aqui eu não vou arrodear, é direto ao ponto, mais de 2.5 gols, odd de 1.44, não é aquela odd nem muito baixa, nem muito alta que dê para você colocar uma unidade. Só que assim, ó, você com essa odd aqui, 1.44, você pode juntar com qualquer outro jogo que vai ter uma odd ali acima de 1,60. Eu vou dar um exemplo aqui só, é só um exemplo, tá? Pega esse jogo aqui do Manchester City contra o Feyenoord em casa pagando 1,20. Se você juntar aquele 1,44 do over 2.5 desse jogo com a vitória do City, já dá para você colocar uma unidade aí, beleza? Mais Bayern e PSG, a minha análise, mais de 2.5 gols. O nosso segundo jogo também de Champions, na verdade eu vou fazer uma sequência aqui já de análise de 4 jogos de Champions, Sporting de Portugal, que meteu uma goleada no Manchester City, que eu citei no vídeo anterior, pega a equipe do Arsenal. Vamos dar uma olhadinha como é que tá essa classificação aqui. Na classificação, o Sporting é o segundo colocado. Cara, que Champions maluca. Tem 4 jogos, 3 vitórias, 1 empate, fez 9 gols, tomou 2. E pega a equipe do Arsenal, que é o 12º colocado. Tem 2 vitórias, 1 empate, 1 derrota, fez apenas 3 gols em 4 jogos e tomou 1. O que é que eu imagino para esse jogo? Um jogo um pouco mais aberto, um jogo de gols, um jogo para ambas as equipes marcarem gols. A equipe do Arsenal precisa vencer para poder se posicionar melhor na tabela e a equipe do Sport vem jogando muito bem, principalmente dentro de casa, deve sim marcar um gol contra a equipe inglesa. Então, para Sport e Arsenal, a minha análise, ambas as equipes marcarem pelo menos um golzinho na partida. Vamos agora de Barcelona contra a equipe do Brest, ou Brestois. O Barcelona vem muito bem nessa temporada, mas deu uma tropeçada no final de semana contra o Celta de Vigo. O time vinha ganhando por 2-0, tomou um empate, estava com um jogador a menos, mas agora joga dentro de casa contra a equipe do Brestois pela Champions League. O Barça marcou 2 ou mais gols em 90% dos seus últimos 10 jogos. É um time aqui, ó, mais de 0.5 HT, pelo menos um golzinho no primeiro tempo em 90%. Marcou o primeiro gol em 80%. E por que eu estou ressaltando essas questões do Barcelona no primeiro tempo, marcando o gol primeiro? Por conta disso aqui, ó. Porque eu quero trabalhar uma vitória do Barcelona no primeiro tempo e a odd tá interessante, tá? Temos uma odd aí de 1.53 para o Barça vencer o primeiro tempo do jogo contra a equipe do Brest. Tem valor, tô dentro dessa operação, mais um jogo de Champions. Temos agora como quarto jogo da Champions, Manchester City contra a equipe do Feyenoord. Eu, sinceramente, não sei o que está acontecendo. Olha isso aqui. Desde que eu compartilho vídeos com vocês que eu nunca vi isso acontecer. O City perdeu os últimos 5 jogos. Os últimos 5 jogos. Tem noção do que é isso? 5 derrotas seguidas. E aí vem a diferença do futebol brasileiro para o futebol internacional, principalmente o inglês. No meio dessa sequência de derrotas, o que é que o time do City vai lá e faz? Renova o contrato do Pep Guardiola. Se fosse futebol brasileiro, o que é que o futebol brasileiro faria? Demite o técnico. Pô, então, essa é a grande diferença, porque acredita-se num trabalho, num projeto de longo prazo, até porque o cara também já ganhou de tudo, né? Mas vamos lá. Pedro, vai trabalhar a vitória do City? Pode até trabalhar uma vitória do City com aquele over 2.5 do jogo do Bayern, é uma boa opção, mas essa odd de 1,20 não me agrada muito, prefiro trabalhar um outro mercado que eu sei que tem muito valor e a odd está bem valorizada. Vou trabalhar aqui com vocês, ó. Manchester City Feyenoord. O Manchester City é um time muito regular em relação ao número de cartões, toma poucos cartões.
principalmente jogando dentro de casa, onde tem a maior posse de bola, geralmente contra os seus adversários, o que acaba obrigando que os seus adversários façam um número maior de faltas e, consequentemente, de cartões. Dá uma olhadinha aqui nessa odd do mercado de cartões. Para a equipe do Feyenoord tem mais cartões do que a equipe do City. Odd 1.71. Ela não é boa não, tá? Ela é excelente, excelente. E outra, você ainda foge de uma possível zebra do City não ganhar o seu 6º jogo seguido. Eu acredito que o City vai ganhar, tá? Mas vejo mais valor nessa operação de cartões. E aí é óbvio que eu não poderia ficar de fora da final do Brasileirão, Palmeiras contra Botafogo. Tô aqui em São Paulo, vou pro jogo sim. Daqui a pouco partindo aí para mais, daqui a pouco não, né? Mais tarde, partindo para mais um grande jogo, Palmeiras contra Botafogo. Cara, vai ser jogão. O Palmeiras não perdeu 9 dos últimos 10 jogos. O Botafogo não perdeu nos últimos 4, mas também não vem ganhando, cara. É tanto que essa odd aqui tá muito favorito o Palmeiras, odd 1,85, mas calma, eu não trabalharia back nesse jogo, nem vitória do Palmeiras, nem dupla chance pro Botafogo. Eu prefiro trabalhar para esse jogo 2 mercados. Um ainda não abriu, mas é um mercado que de certeza eu vou entrar, que é o mercado de cartões, ainda mais que colocar o Wilton Pereira Sampaio para apitar esse jogo. Se fosse o Daronco ou o Klaus, eu ficaria com o pé atrás, porque são 2 árbitros que gostam de segurar os cartões e, tipo assim, dizer quem manda no jogo sou eu e, tipo, botar a moral em cima dos caras. Então, eu tenho fugido do mercado de cartões, principalmente quando é o Klaus ou o Daronco. Mas o Wilton Pereira Sampaio, para essa final aqui, dificilmente ele vai conseguir segurar esse jogo. Esse jogo vai ser muito quente, vai ser realmente uma grande final. Mas como ainda não abriu o mercado de cartões, o que eu vou trabalhar com vocês nesse jogo é mercado de escanteios. São 2 equipes que têm uma boa média de cantos e também vai ser um jogo muito para cima, principalmente para o Botafogo, que precisa da vitória se quiser ser campeão. Por quê? Caso esse jogo termine empatado, a vantagem do Palmeiras, porque o Palmeiras só vai depender dele, porque o Palmeiras já está na frente do Botafogo nos critérios de desempate. Então, se der empate nesse jogo, o Botafogo tem uma final ainda de Libertadores. Ninguém sabe o que é que vai acontecer nessa final. Pode ser que perca também por Atlético Mineiro e volte com o psicológico mais abalado ainda para os jogos restantes desse final de temporada. Assim como pode ser que ganhe e volte com mais moral. Mas vamos lá. Qual é a minha análise para esse jogo aqui? Mais de 8.5 escanteios, numa odd de 1.55. Isso mesmo. Qual é a minha análise? Mais de 8.5 cantos. É a soma dos cantos do Palmeiras com a soma dos cantos do Botafogo. Vou dar um exemplo. Palmeiras saiu na frente, Botafogo vai com tudo, vai pro tudo ou nada. Por quê? Perder por 1, por 2, por 3 não vai fazer diferença. Porque se perder pro Palmeiras, sinto muito mais adeus campeonato, tá? A minha análise para esse jogo tá aí na tela para vocês. Mais de 8.5 escanteios nessa grande final do Campeonato Brasileiro. E o nosso palpite gratuito dessa terça-feira para começar assim, ó. A semana com pé direito é mais de 8.5 escanteios na final entre Palmeiras e Botafogo. Acredito que vai ser um jogo aberto, de muitas oportunidades, onde o Botafogo vai precisar se expor mais do que a equipe do Palmeiras, mesmo jogando fora de casa, porque está empatado e no critério de desempate está perdendo o título mais uma vez para o Verdão. Galera, mais de 8.5 cantos, ou de 1.55, coloquei aqui uma unidade de R$2.000 para um possível retorno de 3.100, e toda vez que eu falo de palpite eu falo, joguem com responsabilidade, jogo apenas para maiores de 18 anos, isso daqui é para você brincar, para você se divertir, eu trago os números, trago as análises para poder diminuir as possibilidades de perca para você, tá? Então tá aí palpite gratuito para vocês, mais de 8.5 cantos, eu vou estar lá no estádio, chamando cada canto desse que eu acredito que vai bater. Vamos nessa, vamos pra cima. Encerrando aí mais um vídeo de análise, hoje eu trouxe pra vocês as análises dos jogos desta terça-feira, terça de Champions, terça de final do Brasileirão. Eu estou em São Paulo, vou acompanhar esse grande jogo de Palmeiras e Botafogo. Deixei o palpite gratuito aí pra vocês, espero que bata mais um palpite gratuito. Tamo junto, galera, valeu, abração, amanhã tem vídeo novo. Hoje vai dar Pedro Feitosa.